O presidente Lula vai se reunir hoje às 4 horas da tarde com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, suspeito de uso indevido do avião da FAB, entre outras coisas, né? Em entrevista exclusiva à Rádio Band News FM na semana passada, o petista disse que se o ministro não provar a inocência, ele não pode ficar no governo. Mais informações chegando diretamente de Brasília com Rafael Procópio. Está na agenda do presidente Lula um encontro com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, hoje às 4 horas da tarde. A reunião será uma forma do ministro, que também é deputado federal pela União Brasil do Maranhão, se defender das denúncias de irregularidades que caem sobre ele. Ele é acusado de usar um avião da FAB e receber diárias com dinheiro público para realizar compromissos pessoais em São Paulo. Segundo reportagem do Estadão, os custos desta viagem seriam de cerca de R$140 mil. O ministro afirmou que devolveu a quantia e pelas redes sociais também disse que esse encontro vai servir para esclarecer a Lula que as acusações contra ele são infundadas e que tem provas disso. No final de semana, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, defendeu que Juscelino se afastasse do cargo para evitar desgastes à figura do presidente. Por outro lado, o partido do ministro, União Brasil, publicou uma nota assinada pelo deputado Elmar Nascimento e o senador Efraim Filho, criticando o posicionamento de Gleisi, dizendo que ela usa 2 pesos e 2 medidas nos julgamentos. Questiona se ela faria a mesma acusação caso acontecesse com um membro do PT e que o direito à defesa é um dos pilares do Estado Democrático. Antes do encontro com o Juscelino, o presidente Lula vai conversar por telefone com Rei Charles III da Inglaterra. A gente acabou de falar da mãe dele, né? É verdade, né? Joia. Tudo jóia? E aí, Charles? A exemplo da mãe, não morre mais. É que a mãe foi, né? Ai, nega, tem que atualizar isso. A piada tá desatualizada. Mas vamos entrar então no assunto sobre o qual a gente está falando, o caso das joias apreendidas pela Receita Federal com a comitiva do então presidente Jair Bolsonaro. O Márcio Rocha tem informação pra gente. A Receita Federal confirmou que, apesar das claras orientações dadas a qualquer cidadão brasileiro, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro não tentou regularizar nem apresentou um pedido para incorporar ao patrimônio público as joias trazidas da Arábia Saudita por uma comitiva do Ministério de Minas e Energia. Os acessórios avaliados em mais de 16 milhões de reais seriam um presente para a então primeira-dama Michele Bolsonaro, mas ficaram retidos no aeroporto de Guarulhos. Em uma nota oficial, a Receita destacou que todo viajante que traz ao país bens pertencentes a terceiros deve declará-los na chegada. Em um evento em São Paulo, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que os servidores da Receita merecem ser reconhecidos. Se fosse para dar uma joia, não no valor de 16 milhões, tinha que dar uma joia para esse fiscal da Receita. Verdade. Verdade, porque esse aí... Esse é joia. Esse aí merece um joia com os polegares. Resistiu. Ou um aumento. Porque esse aí resistiu uma pressão gigantesca, né? Simplesmente a maior pressão que pode existir dentro desse país, que é aquela que vem do Palácio do Planalto e da esplanada dos ministérios. Sabe que eu recebi mensagem de ouvintes, quando eu falei assim, resistiu, alguns ouvintes falaram, como assim resistiu? Ele fez o trabalho que tem de ser feito. O Linneu, ele fez né? o trabalho dele. Deu azar de cair com o Linneu, da grande família. Exato. Mas nem sempre isso é simples. Exato. Nem sempre. Assim, ele só apenas fez o seu trabalho. Nem sempre é fácil fazer o seu trabalho. Que até se confunde, né, na cabeça. Mas peraí, é a presidência da República que tá determinando, entre aspas, o que é que eu tenho que seguir, né? E ele seguiu o manual de conduta. Seguiu a lei. Seguiu o Código Penal. Seguiu tudo que tem que ser seguido. Tivéssemos mais fiscais assim, talvez o nosso país fosse um pouquinho diferente. Agora é tudo extremamente escandaloso. Porque ontem o Fábio Weingarten, ex-ministro das comunicações, né? Do governo, veio trazer ali uma série de documentos que mais confundem do que explicam. Porque à primeira vista, eles dão a impressão de que o governo fez tudo de acordo com as regras. A gente queria levar esse material até a esplanada, para que lá ele fosse analisado e de lá seria levado para o acervo, ou seja, para onde ficam os presentes que chefes de Estado ganham de lideranças internacionais. Ocorre que isso poderia ter sido feito ali mesmo, na própria Receita. Há um documento a ser preenchido ali, em que com a assinatura do enviado do governo, no caso, ministro Bento Albuquerque, pronto. Aquela caixa com as joias seria imediatamente levada ao acervo. Enfim,
contas. Fim de papo, não precisaria passar por nenhuma repartição pública, nenhum ministério, nenhum palácio. É assim que se faz. Ocorre que Bento Albuquerque recusou-se a assinar esse documento e tentou destravar essas joias para que elas fossem levadas ao presidente. Por quê? E mais, por que as patas daquele cavalo estavam quebradas? Aliás, os caras não pensaram duas vezes antes de arrebentar uma obra de arte para poder muquear dentro joias caríssimas. Por que elas estavam quebradas? Porque as joias não estavam na caixa e sim dentro do cavalo. E mais importante que tudo, por mais que os caras tenham muito dinheiro, por mais que naquele país, no caso a Arábia Saudita, o dinheiro brote da terra na forma de petróleo, ninguém rasga dinheiro. Por que o sheik da Arábia Saudita deu de presente à primeira-dama um negócio que vale 15 milhões de reais? A troco do quê? Que amizade é essa? São muitas as perguntas e são fortíssimos os indícios de que a gente está diante de crimes de peculato, desvio de finalidade, talvez lavagem de dinheiro, né? O que a gente sabe, por enquanto, é que o fiscal da Receita fez muito bem o seu trabalho. Parabéns a ele. De resto resta, com o perdão aqui da repetição, uma grande interrogação. E algumas respostas que já temos. As coisas não ocorreram de acordo com o protocolo. Por quê? Mais uma interrogação a ser respondida. Estava lendo aqui a nota da Receita Federal, né? O que diz exatamente a nota? Disse que a regularização só é possível mediante comprovação da propriedade pública e regularização da situação aduaneira. Isso não aconteceu no caso em análise, mesmo após orientações e esclarecimentos prestados pela Receita a órgãos do governo. Segue ainda a nota. A incorporação ao patrimônio da União exige pedido de autoridade competente com justificativa da necessidade e adequação da medida, como, por exemplo, a destinação de joias de valor cultural e histórico relevante a ser destinadas a museu. Isso não aconteceu nesse caso. A nota é muito clara. Não cabe incorporação de bem por interesse pessoal de quem quer que seja, apenas em caso de efetivo interesse público, fecha aspas. É o que diz a nota da Receita Federal, que acionou, inclusive, o Ministério Público Federal de Guarulhos, em São Paulo, para investigar esse caso. Para que não reste dúvidas, para que não pareça que a gente está fazendo um comentário oblíquo aqui, o que os fatos nos levam a crer, até agora, é que o presidente Jair Bolsonaro mobilizou o governo federal, não uma nem duas, mas 8 vezes, para tentar embolsar esse presente que pertence ao Estado brasileiro, no valor de mais de 15 milhões de reais. É diante dessa suspeita que a gente está agora. E a coluna do Reinaldo Azevedo há pouco citou outro estojo com um relógio, com outros itens. Esse estojo que passou ali pela fiscalização da Receita Brasileira na entrada do Brasil, foi entregue, sabe-se lá para quem, e somente 13 meses depois, só em novembro, depois que Jair Bolsonaro havia perdido a eleição, é que esses bens foram apresentados e entregues, né, ao Brasil, enfim, à União. E aí, mais tarde, a gente vai conversar com o Rodrigo Aidar também sobre isso, né? Trazer todas as informações, análises jurídicas. E aí, ontem, batendo a pauta, o Rodrigo Aidar se lembrou aqui de uma situação, até encaminhou pra gente uma reportagem, na época escrita pelo Wilson Silveira, da Folha de São Paulo, que diz o seguinte, ó, Marisa abre mão de joias recebidas. A primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva decidiu abrir mão das joias que ganhou de presente no sábado passado da Rainha Fátima dos Emirados Árabes durante jantar oferecido às mulheres que integravam a comitiva oficial do presidente na viagem ao Oriente Médio. Segundo o Planalto, desde o momento em que recebeu as joias, Marisa sabia que não ficaria com elas, mas não poderia recusar o presente porque, além de um gesto mal educado, poderia criar um incidente diplomático. A assessoria do Planalto argumentou que Marisa se encontrava em país estrangeiro de cultura diferente da republicana e não poderia explicar o motivo pelo qual não poderia aceitar o presente. O destino das joias será anunciado formalmente pelo Palácio do Planalto e uma explicação deverá ser enviada por via diplomática aos Emirados Árabes. Segundo o Planalto, ela não vai recusar as joias que já foram aceitas, simplesmente não as considera um presente pessoal e sim um presente para o país. No momento, a primeira-dama estuda uma forma de se desfazer do presente sem ferir
a suscetibilidade do casal real dos Emirados Árabes, onde ela e Lula foram recebidos com deferência conferida a poucos estrangeiros. Então isso já aconteceu, isso já está Posso só abrir um documentado. parêntese? Com certeza. A Marisa abriu mão dessas joias depois que a imprensa brasileira publicou o relato de que ela teria ganhado esse presente. Tá? Então não foi algo inteiramente voluntário. Depois que a Folha de São Paulo trouxe a reportagem, Até por isso tem essa ela abriu resposta mão aqui, né? ela abriu mão dessas joias. Até por isso tem essa resposta, dizendo que Mas ela não abriu. poderia fazer isso automaticamente, que, enfim, é cidadã comum, diz aqui o complemento do texto. Juridicamente, nada impede que Marisa fique com as joias e as mantenha em seu poder depois que Lula deixar o cargo. Segundo o presidente da Comissão de Ética Pública, José Geraldo Piquet Carneiro, à época, ela é uma cidadã comum e, nessa condição, é livre para aceitar presentes de qualquer valor, de quem quer que seja. Entretanto, é de praxe que o presidente e a primeira-dama observem as mesmas regras a que estão submetidas autoridades federais, como ministros e dirigentes de órgãos públicos, que são proibidos de receber presentes de valor superior a R$100 a essa época. Então fica aquela colocação do Megali. Por que é que um presente avaliado em 16 milhões e meio de reais seria entregue à primeira-dama? O Neudson, nosso ouvinte de Fortaleza, mandou mensagem aqui. Bom dia, parece que eu tô vendo a cena passando na minha frente. O cara lá chegando na alfândega, o fiscal pergunta, tudo jóia? Ele responde, não, tem um cavalo também. No caso, não é cavalo de Boa. Troia, é cavalo de joia, né? De joia. De joia. Que coisa. Bom, vamos falar sobre as chuvas que agora atingem o norte do Paraná. Um temporal tremendo caiu naquela região. E quem traz os detalhes é o Ângeles Fayer. 250 famílias foram afetadas pelo temporal que atingiu Bandeirantes, no norte do Paraná, ontem. Em poucas horas, o acumulado de chuva passou dos 150 milímetros. A prefeitura decretou situação de calamidade pública. Não há informações, por enquanto, de desaparecidos. A barragem do rio Ribeirão das Antas, que corta a cidade, transbordou e a enxurrada atingiu várias regiões. Dos 43 bairros de Bandeirantes, 12 foram atingidos. O prefeito Jaelson Ramalho diz que a barragem não representa risco. A barragem está segura, ela não rompeu e não vai se romper. Nós mandamos nossos engenheiros lá, já fizeram um levantamento da situação, não oferece risco e até o contrário, ela ajudou a conter o volume de águas e a força com que as águas chegariam até os bairros mais baixos da cidade. Ainda falando sobre chuva, as áreas de risco do litoral norte da região metropolitana de São Paulo devem contar com sirenes para alertar os moradores até o verão do ano que vem. Promessa foi feita no último sábado pelo governador Tarcísio de Freitas em visita ao Centro de Operações do Rio de Janeiro. No litoral norte, os temporais do carnaval deixaram 65 mortos, 64 na cidade de São Sebastião, a maioria na Vila Saí. Não, hoje nós não temos sirenes, né? Então a ideia é adquirir isso, de maneira que ano que vem a gente tem sirenes na região metropolitana de São Paulo e no litoral norte. Baixada Santista, litoral norte e região metropolitana. No Rio de Janeiro, as sirenes começaram a ser instaladas em 2011 e atualmente a cidade conta com 162 estações em mais de 100 comunidades consideradas de alto risco. O atual ambiente político no Brasil é o mais favorável para uma mudança no sistema de cobrança de impostos desde a Constituinte. Essa avaliação foi feita pelo secretário especial para a reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernardo Api. Foi entrevistado no Canal Livre da Band. Ele é um dos idealizadores de uma das propostas que prevêem um novo sistema fiscal que estão em análise no Congresso. A Pi diz que a reforma tributária terá força para impulsionar a economia pelos próximos anos. Eu tenho hoje 10% de um bolo de 100 que vai crescer X% ao ano daqui para frente. Pouco, porque o país não cresce. Eu agora vou passar a ter, vezes 10%, eu vou ter, 9% do bolo. Só que a economia cresceu 20% a mais. E essa transição dos 10% que ele tem hoje para os 9% é em 40 anos. Nesses 40 anos eu posso te garantir que a economia vai crescer certamente mais de 10% a mais por conta da reforma tributária. Ainda nessa entrevista ao Canal Livre da Band, aliás, uma boa entrevista, se você quiser acompanhar mais uma vez, tem reapresentação mais tarde aqui na Band News FM, às 11 horas da noite. Nessa mesma entrevista, o secretário Bernardo Api diz que a reforma tributária deverá devolver os impostos sobre a cesta básica que estão isentos desde 2021.
O economista explica que a ideia é fazer com que a cobrança seja retomada de forma geral, com retorno de recursos para a população mais vulnerável. Nós estamos fazendo uma política que é uma política claramente progressiva. Você troca uma política que é mais cara, porque eu estou desonerando inclusive o rico, por uma política que é muito mais eficiente do ponto de vista distributivo. A calibragem, o desenho ainda vai ser definido, só tem o conceito agora, que é o conceito do cashback. E ainda sobre essa entrevista, Bernard Api explicou que sim, há uma possibilidade de, neste primeiro semestre, porque há um ambiente favorável para isso, de uma aprovação pelo menos de parte da reforma tributária, naquelas discussões referentes aos impostos que recaem sobre consumo. Em relação a impostos que recaem sobre renda, aí essa é uma discussão, segundo ele, mais delicada, mais sensível, que envolve muitos interesses políticos também, e essa aí ficaria para o segundo semestre do ano. A medida provisória que recria o Bolsa Família deve ser analisada pelo Congresso nos próximos dias. Thalita Almeida. A Câmara dos Deputados deve começar a análise nos próximos dias da medida provisória que recriou o programa Minha Casa Minha Vida, lançado pelo governo no mês passado. De acordo com o texto, a faixa 1 do financiamento vai ser voltada para famílias que ganham até R$ 2.640, já considerando o salário mínimo de R$ 1.320, que começa a valer a partir de maio. O governo quer beneficiar moradores de cidades brasileiras com renda bruta familiar mensal de até R$ 8.000 e famílias de áreas rurais que tenham uma renda bruta anual de até R$ 96.000. É mantida a prisão preventiva de 2 líderes sem terra acusados de extorquir fazendeiros. As informações chegando com Arthur Coelho. Seguem presos em São Paulo os líderes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, José Rainha Júnior e Luciano de Lima. Eles foram presos no fim de semana em Mirante de Paranapanema, em São Paulo, e na divisa com o Paraná, respectivamente. Os dois passaram por audiência de custódia, onde tiveram as prisões preventivas mantidas. Segundo a Polícia Civil, a prisão aconteceu sob suspeita de tentarem extorquir fazendeiros e que eles estão envolvidos com um ciclo de violência decorrentes de extorsões e dos disparos de arma de fogo, incluindo fuzil, o que colocou em risco um número determinado de pessoas. Em resposta, o movimento disse que a prisão teve cunho político. Fazendas invadidas por sem terra na Bahia. Detalhes chegando com Yumi Cuano. Continuam ocupadas por integrantes do MST 3 fazendas da Suzano Papel e Celulose em Mucuri e Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Mais de 1.500 pessoas protestam contra a produção agrícola de eucalipto e denunciam o uso de agrotóxicos pela Suzano. Apesar do grupo já ter recebido a notificação da Justiça para desocupação das terras, as famílias do MST decidiram continuar nos locais. A empresa disse que cumpre integralmente as legislações ambientais e trabalhistas aplicáveis às áreas em que mantém atividades. A Justiça ainda analisa o pedido de reintegração de uma fazenda na cidade de Caravelas. Acidentes fatais no Rio de Janeiro. Informações com Priscila Xavier. A Polícia Civil investiga a morte de um motociclista que se envolveu em um acidente com o influenciador digital Thiago Toguro na linha amarela na zona norte do Rio. Segundo Toguro, ele retornava para São Paulo após um evento no Morro do Vidigal, na zona sul, quando sentiu um impacto no carro em que ele dirigia. O influenciador nega que tenha dado marcha ré ao passar de um dos acessos para a Avenida Brasil e atingido o motociclista Johnny Vieira, de 30 anos. Neste fim de semana, um outro acidente terminou com um policial militar morto na Ponte Rio-Niterói após ter sido atropelado por um veículo que seguia em alta velocidade. Arthur Virgílio, de 42 anos, estava indo para o trabalho quando o carro em que ele estava apresentou uma pane. Ao sair para sinalizar a pista, o militar foi atropelado por Caio Graco, que fugiu sem prestar socorro. O policial morreu no local. Bom, agora a gente tem informação de um novo ataque de tubarão. Foi ontem de manhã, no estado de Pernambuco. Cacá Barbosa vai trazer mais informações pra gente. Fala, Cacá. Um adolescente de 14 anos é atacado por um tubarão na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, município da região metropolitana do Recife. De acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, o fato aconteceu ontem por volta das 11h20 da manhã, nas proximidades da igrejinha de Piedade, local em que os ataques são mais comuns e em que
há proibição de entrar no mar. O trecho de 2 quilômetros está interditado para banho desde 2021. A vítima, que teve a coxa direita mordida pelo animal, foi levada de helicóptero para o Hospital da Restauração na capital pernambucana. A unidade hospitalar detalhou que a vítima, que não teve a identidade divulgada, passou por cirurgia e segue internada na UTI em estado grave, mas estável. Essa a ação região, do homem, hein? a ação do Caramba, homem tem hein? consequências, né? Isso não é... Enfim, quem é do Recife sabe que até os anos 80 esses ataques não eram comuns. A partir de então, com o Porto de Suape, com a inauguração do Porto de Suape, 2 estuários ali onde os tubarões tigre davam à luz foram aterrados e os tubarões simplesmente não tem para onde ir, que não seja a costa da capital. E aí, resultado, você não pode entrar na água, Chico. Você não pode entrar até a canela na água, porque já corre o risco de ser atacado por um tubarão. E isso acontece sobretudo nas partes mais rasas, né? Que é onde as pessoas se arriscam mais. É terrível. Você consegue ver o tubarão, né? Chegando. Gente. E esse ferimento é muito grave, né? Desse garoto de 14 anos, porque pegou ali a veia femoral, né? A veia que direciona o coração, todo o sangue que sai da perna. Se esse ferimento, ou dessa parte mais baixa do corpo, se o ferimento não for estancado, a pessoa pode morrer em até 20 minutos. Por isso é um ferimento gravíssimo. E essa coisa da ação do homem, por isso que em Fernando de Noronha, né, quando você vai fazer mergulho lá, é o que eles dizem, olha, aqui é possível mergulhar sem ser atacado porque há o equilíbrio, né? Tem um portinho pequeno lá em Fernando de Noronha, mas em que tudo é muito controlado, para que haja justamente esse equilíbrio, para que os tubarões continuem se alimentando de peixes, né, do que é a alimentação natural dele. E aí o homem, a presença do homem ali não interfere nada e o homem não parece ser um alvo ali para esses tubarões que estão alimentados dentro da cadeia alimentar. Já aconteceu, né, mas assim, são raríssimos os ataques de tubarão em Fernando de Noronha. Ou outro que aconteceram recentemente. O último deve fazer o quê? Coisa de 1 ano? Menos de 1 ano, né? Talvez. Mas... Não vou me lembrar. Agora... Cara, quase todo verão a gente fala de ataques desse tipo, viu? Mas na comparação com o número, o volume de mergulhadores, eles são raros. Você sabe que tubarão não ataca mergulhador. Tubarão ataca pessoas porque confunde essas pessoas com cardumes ou com outro tipo de animal. A gente não tá na cadeia alimentar do tubarão. E mergulhadores, eles evitam, eles morrem de medo por vários motivos. Porque, primeiro, pela borracha, o cheiro é desagradável para eles. Pela quantidade de bolhas. As bolhas também assustam o tubarão. E por não reconhecer ali um alimento que faz parte da sua dieta. Então, você tem que ter muito azar. Mas muito, para ser atacado por um tubarão se você tiver com roupa de mergulho. Nadando, surfando, aí é diferente. Aí você pode ser confundido e o ataque pode acontecer de fato. Bom, e vale aquela recomendação, né, gente? Porque eu tava vendo, tem placas, tem sinalização de que é proibido entrar ali no mar, né? Então, é importante, se você vai a uma praia, vai visitar algum lugar e tal, respeite as placas. Quantas vezes a gente não falou nesses últimos meses aqui de episódios envolvendo pessoas que desrespeitaram placas e acabaram se dando muito mal, se feriram gravemente ou acabaram morrendo exatamente por não seguirem a recomendação de que ali é proibido ou entrar no mar ou seguir adiante em visitação de caverna, por exemplo, ou coisas do tipo. Né? Foi na Argentina, né? Foi do brasileiro, ali, né? Um brasileiro que morreu esmagado por uma placa num local em que havia uma placa uma placa geológica no local que havia uma placa de madeira avisando que a entrada era proibida. Tem alguns ouvintes falando artéria femoral. Sim, tem artéria femoral e tem veia femoral também. Ambas, se cortadas, né, se lesionadas, elas podem levar à morte. E aí, no caso de veia femoral, eu me lembro de um caso em 2012, no Rio de Janeiro, em que um noivo estava no casamento dele, era um sargento, tropeçou, caiu em cima de um copo, vê se pode. E um copo quebrado e acabou morrendo porque rompeu justamente a veia femoral. Você dá uma pesquisada aí, sargento da Marinha, até achei o nome dele aqui, Fábio dos Santos Maciel, ele tinha 33 anos, aconteceu no casamento dele, olha que tragédia. Bem, cartunista Paulo Caruso será enterrado nesta manhã em São Paulo, cerimônia restrita a familiares e amigos mais próximos. Chargista, ilustrador, caricaturista, músico Paulo Caruso morreu no último sábado, aos 73 anos de idade, no Hospital 9 de Julho, por causa de um câncer no intestino. O irmão gêmeo dele, o Chico Caruso, também cartunista, lamentou a perda.
Somos filhos únicos há tanto tempo que agora eu sou obrigado a seguir carreira sozinho. Mas ele vai estar sempre comigo, porque os desenhos que ele fazia, a música que ele fazia, era o meu maestro. O diretor nacional de jornalismo do Grupo Bandeirantes, Fernando Mitre, elogiou a carreira de Paulo Caruso. Eu acho que o Paulo Caruso, na verdade, contou a história do Brasil de uma maneira muito mais rica do que possa parecer à primeira vista. Ele era um grande cartunista, mas era também um grande jornalista e era muito bem informado. Todo o trabalho dele como cartunista partia desse conjunto privilegiado de informação. Paulo Caruso foi um dos maiores representantes da linguagem dos quadrinhos e das charges que se produziu no Brasil durante a ditadura, nas palavras do cartunista ou da cartunista Laerte. Em entrevista à Band News FM, a Laerte destacou que Paulo Caruso transitava muito bem entre a síntese de um cartoon e as narrativas que vão se expandindo pelas páginas. Desenhar caricaturas, fazer retratos com a habilidade e a rapidez com que ele fazia. Olha, o Paulo Caruso, quando dava noites de autógrafos, assim, né? Aquela fila de gente em frente à mesa, ele desenhava uma por uma. Ele próprio dizia que ele tinha TOC, que era transtorno obsessivo caricatural. Ontem foi dia da turma que foi agraciada com um cartão uma charge, né? Do Paulo Caruso, postar suas fotografias nas redes sociais, entre elas a nossa Sheila. É. Aí, ó, a gente tá colocando... Nossa, e aí eu me dei conta, isso aí foi em 2013, num Roda Viva com Roberto Freire. Uhum. E aí tá a charge que a gente tá mostrando na nossa live dessa participação. Ele é incrível, né? Ele era incrível porque é um baita de um cronista político. Contou boa parte da nossa história política por meio dessas charges muito rápido, porque ele sempre fez isso durante o programa, e várias ao longo do programa, né? Da participação dos jornalistas, do convidado em si. Então, uma altíssima produção com traços muito rápidos e muito rápido em termos de percepção, né? Percepção do que se discutia ali, percepção do momento político do país. Interpretação também, ele interpretava os fatos de uma maneira muito rápida, ele criava leads, né? O lead, exatamente, era isso que eu ia dizer. Antes de ele mais... é um editor, né? Exato, antes de mais ninguém ele pescava, o lead é a notícia, tá, gente? A Carla me dá uma entrevista aqui notícia, e no meio dessa entrevista ela faz uma revelação, esse é o lead. É aquilo que vai virar é a manchete, pronto. Uhum. Ele Para os era mais rápido jovens, para pescar. são os cortes de um podcast, por exemplo. Aqueles cortes, o lead, o título do corte é isso, seria um lead, né? Que ele separava no meio da entrevista. Você tem uma dessas aí, Carlinha? Eu não. Nunca teve lá? Nunca. Eu tive uma vez só, entrevista com Mandetta. Uma coisa de 2 anos. Mas ele não fez uma minha, fiquei tão triste. Sério? Ele não fez. Poxa. Ele faz de algumas pessoas, algumas perguntas e respostas que chamam a atenção dele, não foi o caso. Será que ele não fez e você não percebeu e foi embora sem pegar a sua? De jeito nenhum, não? Imagina, Tá tava bom. ansioso por esse momento. Sei lá. Não rolou Vai que mesmo. não? Mas tudo bem. Foi uma honra conhecê-lo, apertar a mão dele. Bom, vamos falar de futebol, mas antes do lado triste e condenável, deprimente do futebol. Uma briga de torcedores no Rio de Janeiro que terminou com 1 morto. Daniel Henrique conta. Uma pessoa morreu e outras 4 ficaram feridas, sendo 2 em estado grave no entorno do Maracanã, antes da partida de ontem entre Flamengo e Vasco. De acordo com a Polícia Militar, Bruno Macedo dos Santos foi baleado e não resistiu. Também próximo ao estádio, em outra briga entre torcedores criminosos, Carlos Henrique Silva Ferreira foi espancado e está entubado por conta de ferimentos graves na cabeça. A vítima está internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio. Outras 2 pessoas também foram baleadas durante briga entre vascaínos e flamenguistas. Kleber Barbosa Porto foi ferido no braço e Fabrício Farias Guimarães na perna. Os 2 também estão internados no Hospital Souza Aguiar. Um 4º torcedor, que não teve a identidade divulgada, também ficou gravemente ferido na cabeça e está internado na mesma unidade de saúde. Animais. Vamos mudar de esporte? Vocês querem falar alguma coisa? Não? Vamos falar de vôlei? Vamos falar de vôlei? Vai me dar bom dia? Quer falar você? Mais um título Finalmente no vôlei me dá bom dia. masculino para o Sada Cruzeiro. Detalhes chegando com Bruna. Vale? O Sada Cruzeiro é heptacampeão da Copa do Brasil de vôlei em 10 edições disputadas do torneio. O time venceu o Farmaconde São José por 3-0 na noite de ontem, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. O elenco celeste jogou com vantagem no placar e aproveitou melhor as chances de contra-ataque. Lopes foi
foi o maior pontuador da final, somando 17 acertos. Pela Superliga, o Sada Cruzeiro volta a jogar na próxima sexta-feira, contra a Vedacity Guarulhos, às 9 horas da noite, no ginásio do Riacho, em Contagem, na Grande BH. Ontem foi legal, hein, gente? Começou, hein? Nossa senhora, que máximo! Fernando Alonso no pódio de novo. Temporada Incrível, da Fórmula né? 1, 2023 já valendo. Luiz Fernando Ramos, o Ico, conta pra gente. Vitória avassaladora de Max Verstappen na abertura do Mundial de 2023 da Fórmula 1. O piloto da Red Bull ganhou o Grande Prêmio do Bahrein com uma vantagem de quase 12 segundos para o companheiro de equipe Sérgio Pérez e de quase 40 para o terceiro colocado, o espanhol Fernando Alonso, da equipe Aston Martin. A vida da Rita Lee ultimamente não tá sossegada, não. Muito entra e sai de hospital. Chega disso aí, Rita. Para de dar susto na gente. Rita Lee tá em casa, depois de receber alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada pelo marido da artista, Roberto de Carvalho, neste fim de semana. Ele publicou uma foto da cantora, que tem 75 anos, numa rede social com a legenda Casa, escrito em inglês, e emojis de coração. Rita Lee tinha sido internada no dia 24 de fevereiro para passar por exames e avaliações. Em 2021, ela foi diagnosticada com um câncer no pulmão. Vida longa, Rita. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor, aluguel de equipamentos, ligue 0800 200 0217. Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. E Tintas Souvenir, a marca mais tradicional e querida do Brasil. Fala, Milton, bom dia. Oi, Megali, bom dia, Carla Migato, Bom dia. Sheila Magalhães, um bom dia para toda a família Band News FM nesta segunda-feira, depois de grandes jogos no final de semana, hein? Vamos a eles. No grande jogo do Rio de Janeiro, com uma audiência nacional extraordinária da Rede Bandeirantes. Olha, tá fervendo a Band no mundo em cima do Campeonato Carioca. E o Vasco ganhou do Flamengo por 1-0. Ô Flamengo, ou vocês mandam esse VP embora aí, vocês vão virar Madureira, São Cristóvão, Bangu, não o Bangu do Castor de Andrade, esse Bangu atual que é muito fraco. Pelo amor de Deus, Vasco 1, Flamengo 0. E eu adorei, porque esse técnico é uma mala. Ou o Flamengo manda ele embora, ou vai cair para a segunda divisão. E o Grêmio? No Grenal, eu falei que ia ser 3-0 pro Grêmio, mas 3 gols aconteceram. Grêmio 2, Internacional 1. Para alegria do nosso grande gremista, Felipe Vieira, do Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão. E tivemos o São Paulo, né? Jogando lá em Ribeirão Preto, ganhou por 3-1 de virada, estava 1-0 pro Pantera. E o Palmeiras e Guarani, 0-0, grande resultado do Guarani, que está em boa fase. E o Corinthians ganhou do Santo André por 3-1. São rápidas pinceladas nesta segunda-feira. E olha, voltaremos amanhã, tá bom? Grande semana para todo mundo.